olha, sejam todos muito bem-vindos. Alguém visita a gente pela primeira vez hoje? Não, né? Você tá vendo? Eu vinha antes quando era pavitinho, agora nesse tá. formato é a primeira vez. Mas é a mesma coisa, não mudou nada. Mas é a casa é a mesma, né? A casa é a mesma. É, a casa é a mesma. Você chegou aí lá no 170? Não. Não, tá certo. Também não. Idem. Hã? Idem, mesma coisa dela. Mas não mudou nada, a gente só mudou para uma casa e agora está voltando para essa casa aqui novamente, para esse espaço, né? Eu fui naquela casa de vocês lá Ah, ali. Botafogo, no Largo do na pandemia. Catete, não, Largo do... Não, era aqui na uma travessinha da. Não, Que é daquela sala lá do... Na sala lá onde da- fazia numerologia. Do Largo do Machado. Largo do Machado. Ah, no espaço da Alice. Eu fui lá uma vez. Sim, no espaço a da gente Alice. fez três SIGs lá. Isso mesmo. Bom, para você que está vindo aqui, não sei se você pegou da última vez, o que a gente faz, né? A gente se reúne aqui nesse salão primeiro para que a gente possa conversar um pouco, estudar um pouco, que é o nosso armamento, digamos assim. A gente vem aqui através do estudo refletir, é sempre um estudo de ordem psicológica, filosófica, para que a gente possa estar pensando um pouco mais na nossa vida, ampliar a perspectiva, ou transformar ou ressignificar para cada um, para que depois que a gente saia da nossa sala maravilhosa, porque todo mundo vem atrás dessa salinha do passe, né? A gente não saia só com aquela energia renovada, mas algo possa contribuir para o nosso dia a dia. Nossas relações que são tão caras, né? Tão desafiadoras, relações familiares com pai, mãe, filha, sempre tão desafiador. Irmão, às vezes um colega no trabalho, ou às vezes um relacionamento amoroso também complicado, né? Então as relações são sempre aquilo que mais nos desafia. E não é por acaso, é porque através do relacionamento com o outro, independente do lugar que o outro esteja na nossa vida, é que a gente começa a entrar em contato com a gente. E aí, quando a gente começa a entrar em contato com a gente, nessa relação com o outro, a gente começa a perceber coisas que nos incomodam. A gente começa a perceber coisas que não nos agradam. Geralmente, a gente transfere tudo isso para o outro. Pouquíssimas vezes a gente para refletir o que em mim está causando uma dificuldade na relação com o outro, ou porque isso que o outro me oferece me incomoda tanto, ou porque eu ainda mantenho a relação com o outro desta forma. Tudo isso são reflexões que partem de nós, acima de tudo, porque vocês sabem, a gente não muda ninguém, mas a gente pode se mudar. E quando a gente faz essa transformação interna, a gente pode se afastar do outro por uma questão de necessidade, né? Às vezes, o melhor é se afastar do outro, quando dá, né? Geralmente, as mais desafiadoras são as relações familiares, porque você não tem como se afastar, né? Não pode chegar para um filho muito difícil e falar, cara, não quero mais olhar para você. É seu filho, né? Você vai tentar de todas as formas uma relação melhor, ou não, né? Se você não tiver ainda com a consciência mais desperta, você provavelmente não vai tentar. Você vai continuar tentando mudar o outro, né? Um irmão, às vezes o melhor é se afastar, né? Mas, via de regra, quer dizer, na maioria dos casos, as relações familiares são as mais difíceis, porque são relações muito próximas e difíceis de se afastar, né? A gente não tem como perder um vínculo familiar assim como é uma pessoa que a gente viu no Facebook, no Instagram da vida, que você vai lá, só bloqueia e acabou, né? Então, essas relações nos provocam uma mudança. E o livro de Joana hoje, que fala sobre decisões difíceis, decisão necessária
e é muito difícil as decisões necessárias. Olha o ato falho aí, né, Freud? Então, essas decisões necessárias que são muito difíceis, né, em geral, nos provoca um crescimento, um amadurecimento, um desenvolvimento. Por isso que é necessário. Porque é necessário que a gente evolua. É necessário que a gente progrida. É necessário que a gente cresça. Se a gente pensar numa ordem material pura, você vem à Terra e você quer o quê? Progredir materialmente, não é isso? Você quer ter um bom emprego, você quer ganhar bem, você quer comprar um carro, você quer ter um apartamento, você quer ter um lugar, um dinheiro extra para você viajar, passear, curtir com os amigos. É isso ou não é? Então, olhando a grosso modo, num olhar materialmente falando, a gente está sempre querendo progredir, na maioria das vezes, né? A não ser que a gente esteja numa situação de muita alienação, ou algum transtorno, alguma dificuldade, então a gente não pensa em absolutamente nada, a gente está completamente estagnado. Porque é da lei, né, que a gente progrida. Agora vamos pensar em termos espirituais. A gente está num trabalho espiritual. Eu sempre faço essa pergunta aqui, mas não é por acaso. Vocês são espíritos? Quem acha que é um espírito, levanta a mão. Você acha que você é um espírito? Não sabe? Eu sou. Você acha que você é um espírito? Pode falar que não tem problema nenhum, tá, gente? Você acha que você é um espírito ou não? Eu? É. Olha, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu tô tão sem crença ultimamente que tá complexo. Então, Excelente. Maravilha. é isso. Quem acredita em energia? Energia também não? Você também não acredita em energia? Não, acredito. Ah, mas tá. É, Não, eu tô falando energia. Luz, som, energia a gente acredita, né? Então, beleza. Como é que eu me comunico no telefone celular com uma outra pessoa se não tem um fiozinho colocando letrinha por letrinha dentro daquele fiozinho para que saia lá do outro lugar? Como que isso acontece? Por energia. Ondas. Essa energia, ela se propaga em ondas, tá? Foi feita uma pesquisa, ela não foi muito divulgada, não é por acaso, com alguns médicos que queriam entender o funcionamento da mente de uma pessoa que estava em estado de coma há meses, estado vegetativo. Essa pessoa tinha sido tenista. Então, eles chegaram para essa pessoa que estava lá em estado vegetativo e falaram para essa pessoa assim: olha, se você estiver nos ouvindo, eu quero que você fique se imaginando numa partida de tênis. Ponto. E só pare quando a gente falar. E assim foi. Esperaram durante alguns minutos e depois retornaram e falaram para esse paciente, sem a menor ideia de se ele estava ouvindo, o que estava acontecendo, o que não estava. Agora você pode parar de se imaginar numa partida de tênis. Pegaram esse paciente e levaram para o exame de ressonância. O que aconteceu? Toda a parte do cérebro que é ligada à parte psicomotora entrou em funcionamento, acionando internamente e movimentando e alterando várias partes do órgão deste paciente, que estava em estado de coma. Fizeram depois um teste logo em seguida com um tenista. Pediram para ele ficar durante 30 minutos batendo bola lá com alguém, jogando, e quando acabou, ele foi submetido a um teste de ressonância magnética. O que aconteceu? As mesmas áreas do corpo que foram
acionadas no teste de ressonância também se mostraram em atividade do mesmo paciente que estava em estado de coma. O que os médicos deduziram a partir daí? Que mesmo que o nosso corpo não esteja funcionando de forma plena, e mesmo que o nosso cérebro não esteja funcionando de forma plena, o nosso pensamento é capaz de alterar e interferir na matéria. Qual é a matéria? Do corpo do paciente. O pensamento dele alterou o estado físico. E o pensamento alterou como? Por palavrinhas? Por letrinhas? Não. Alterou por ondas de energia. Tá? Então, isso abre um precedente. O nosso pensamento altera uma matéria. Se a gente pegar os estudos da física quântica, a gente vai ver que o nosso pensamento altera a realidade do objeto que estamos observando. Só da gente observar algo, você já direciona uma energia para aquele pensamento, para aquele objeto. O que isso quer dizer? Já vou chegar no estudo da decisão necessária de Joana. Quer dizer que o tempo inteiro, o nosso pensamento, que é energia, e espírito é energia, está alterando a nossa realidade. E o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que eu emito para o universo me faz entrar numa faixa de energia. O rádio. Vamos comparar com o rádio? Se eu boto o rádio numa frequência, a antena do rádio, que a gente não vê, né? A energia indo lá, pegando aquela música, aquela letra, compondo ali. Não. É tudo onda. Aquela frequência vai capturar uma onda que está tocando uma música em determinada vibração. E o rádio toca exatamente aquela música. Assim também somos nós. Se o nosso pensamento está direcionado para uma vibração, nós vamos entrar naquela faixa de frequência aonde existem várias vibrações vibrando a mesma coisa. Tá fazendo sentido para vocês? Tô tentando comparar o rádio, que é uma coisa material, ou um celular, né? Quando eu ligo para alguém, eu estou em sintonia com aquela pessoa pelo número do telefone dela. Eu estou fazendo essa mesma comparação com o nosso pensamento, que é energia e interfere na matéria, tá? Se eu estou com meu pensamento positivo, eu vou entrar numa onda positiva? Depende, sim, claro. Depende por quê? Você pode estar com pensamento positivo, você pode estar extremamente nervosa, irritada ou revoltada, você respira fundo e pensa positivo, mas a sua vibração que está emanando mesmo é a revolta, a irritação. Você tem que se acalmar e entrar na energia. Não é só penso positivo, tudo acontece. Você tem que sentir, é emocentizar, né? O positivismo para você entrar na onda. Ó, a Vânia tá falando uma coisa que é interessante. Às vezes você tá com um pensamento positivo, mas dentro você tá emocionalmente mal, com raiva ou qualquer outro tipo de emoção que não te faz bem.
Então, ali nesse momento é como se fosse uma luta, né? Porque o nosso racional quer pensar positivo, mas a nossa emoção está vibrando de uma forma negativa. Então, isso gera um choque, um conflito de energia. Essa observação da Vânia é importante porque a gente não pode classificar simplesmente o fato de pensar positivo para entrar numa frequência onde as coisas boas vão acontecer com a gente porque a gente está pensando positivo. Tá? Porque o que colapsa a função de onda é a vibração em que você está inserido. É a emoção, é o que você está sentindo, vem daqui. Quando você é emocionado, quando você está apaixonado, a pessoa pode chamar de qualquer coisa que você vai, eu estou bem, eu estou numa vibração boa, eu estou naquela faixa, entendeu? Uhum. Mas se você está pensando positivo, não, eu vou conseguir, não, vai dar tudo certo, mas no fundo você está chorando por dentro, você não colapsa a função de onda, você tem que dar um jeito de mudar. Como é que a gente faz então? Vocês ouviram o que a Vânia falou? Que às vezes a gente só colapsa uma função de onda positiva se o meu emocional também estiver em equilíbrio, em sintonia com o meu pensamento. Mas, gente, a gente tá nesse mundo. E esse mundo, vamos lá, é tiro, porrada e bomba, não é verdade? Todo dia é um desafio. É conta para pagar, é gente que fica doente, é problema de um, é problema do outro, é desentendimento no trabalho, é demissão. Como que a gente muda de pensamento e frequência nesta situação? Porque meu pensamento está querendo ficar positivo, mas emocionalmente está tudo estragado. Então eu faço o quê? Faço o que as pessoas chamam de positividade tóxica, que é um termo que foi usado para explicar algo que não tem como se explicar, porque ou você é positivo ou você é negativo, né? Não existe positividade tóxica. Se é tóxico, já é negativo, né? Como que a gente faz? Aí é que entra a proposta da Joana de Ângeles neste capítulo Decisão Necessária. Nesse momento, precisamos decidir. Então, veja, a gente já sabe que a gente tem um pensamento que até às vezes quer ficar no positivo, aí vai dar certo, sabe? Hoje em dia tem uma coisa muito interessante com a galera mais jovem, que eles fazem, né, imantação, colocam foto. A minha filha falou que vai botar foto em tudo quanto é canto agora de quê, Ricardo? De passeio de navio, para materializar. Então ela vai ficar vendo o passeio de navio, e de repente até pode materializar. Se ela tiver com aquele ânimo, com aquela confiança, né? Isso pode realmente acontecer. Ela tá entrando numa onda aí, ela tá sentindo aquilo. Só que a realidade da vida não é essa. Então como é que eu faço para poder ter um pensamento positivo, sentir também de uma forma positiva, sem mascarar e nem querer abafar as minhas emoções num gesto de desamor? Porque eu não acolher as minhas emoções, gente, é um gesto de desamor. Eu preciso me amar em primeiro lugar. Se eu não consigo acolher as minhas próprias dores, como que o outro, quando chegar com dor, eu vou acolher? Ah, meu filho, não enche o saco, né? Vai, tchau, vai te catar, que eu já tenho meus problemas. Não dá. A gente precisa fazer isso, porque quando a gente não acolhe, a gente adoece. Porque ela tá lá. A gente tá sufocando, mas ela tá lá, uma panela de pressão, uma hora explode. Como que a gente faz? Precisamos decidir. O que, Catarine? Em primeiro lugar, a gente vive num planeta de gente boa, todo mundo quer o bem de todo mundo, eleição presidencial é pacífica. Vive assim? Não, né? Se eu quiser entrar, a gente estava entrando na fila para falar com o Divaldo, e aí foi muito engraçado, porque de repente, do nada,
Apareceu uma pessoa aqui que furou a fila, daqui a pouco um cara veio, empurrou o outro, para falar com uma pessoa do amor. Entendeu? Outro dia a gente foi fazer uma palestra aqui, quando eu entrei lá dentro, me disseram que rolou uma confusão aqui, porque queriam isso. Então, mesmo quando a gente está num ambiente mais favorável a nos tornarmos pessoas mais pacíficas, ainda assim, aquilo que habita dentro de nós, mais tenebroso, se manifesta. Isso é ótimo. Porque é nesse momento que a gente olha para quem a gente é. A gente coloca luz na nossa sombra. E quando a gente faz isso, a gente começa a elevar a nossa frequência. Só que, obviamente, não é para olhar para minha sombra e dar vazão para ela, né? Vambora! Isso aí, vamos brigar, empurra o outro na fila. Eu cheguei primeiro. Não. É observar, tomar consciência e tomar a decisão necessária. De educar a nossa alma. Essa é a decisão necessária. Nos educarmos. Porque estar numa frequência de amor, estar num ambiente de paz, de prosperidade, de fartura, de abundância em todas as áreas da nossa vida, depende de onde nós nos posicionamos. Só que existe um iceberg profundo dentro de nós de coisas que não olhamos, que escondemos, que mascaramos. Revolta, inveja, ciúme, raiva, maledicência, competitividade, orgulho, vaidade, tudo isso habita dentro da gente. E nessas relações nós podemos e temos a oportunidade de entrar em contato com isso. Imagina, alguém faz uma coisa pra gente, sei lá, você faz o bem pra alguém e aí em troca a pessoa vai e te dá uma, né, aquela palavrinha. Rasteira. Te dá uma rasteira. Obrigada, Rita, a minha palavra era mais desconfortante. Então assim, alguém vai lá e te dá uma rasteira. O que a gente faz nesse exato momento? Se coloca como vítima. Todo mundo faz. Por quê? Porque não é justo. Eu estava agindo de uma forma boa, eu estava pensando positivo, eu estava vibrando positivo. Vem esta pessoa e me dá uma rasteira, o que ela vai provocar na gente? A raiva. De quem é a raiva? Nossa. De quem é a indignação? Nossa. De quem é o sentimento de vítima? Nosso. Ah, eu tenho isso? Eu pensei que eu fosse só a pessoa boazinha que ajudava. Ah, mas Catarine, peraí. Eu tô fazendo bem pra essa pessoa, a pessoa me faz isso? Eu não tenho que me preocupar com o que o outro faz comigo. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo com o outro. Porque é o que eu estou fazendo com o outro que determina a minha realidade. Que determina a onda que eu estou entrando. Que determina o lugar de tranquilidade ou não que eu vou ficar. É o que eu faço com o outro. Não é o que o outro faz comigo que determina. O que ele faz comigo é um problema absolutamente dele. Só dele. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou vibrando. Aonde eu estou pensando, vibrando, emocionalmente sentindo, aonde eu estou de vibração. É isso que eu tenho que me preocupar. Porque a única pessoa que determina aonde eu vou estar sou eu mesmo. O céu e o inferno estão dentro da gente, neste sentido complexo. Mas, Catarina, é muito difícil. Sabe por quê? Porque nós vivemos num planeta onde a maioria das pessoas vão nos testar o tempo inteiro. E vão nos provocar o tempo inteiro para que nós possamos ter um novo hábito. Criar um novo hábito. Porque é somente com esse novo hábito que a gente vai adquirindo
com persistência e disciplina, é que a gente consegue fortalecer a onda que a gente está, até que aquilo se torne tão forte na gente que o outro vai gritar, vai espernear, vai fazer o que for, e a gente vai continuar na mesma vibração. Por quê? Porque eu entendi que sou eu que determino aonde eu vou estar. Essa notícia causa indignação em vocês? Raiva? Muita? Incômodo? Incômodo, sim. Por quê? Pode falar. Essa semana o cara me fechou na garagem do mercado. Uhum. Aí eu pedi pra moça procurar o dono do carro com o microfone, porque eu não podia sair do mercado. Aí o cara vem, na hora que acharam ele, e vem dizendo que eu que dirijo mal, que eu tinha que ter tirado o carro. E ainda falou pra mim depois no final, não, eu acho que você que foi mal educado. Aí eu fui usar essa palavra mal educado, porque eu jamais teria estacionado o carro pra fechar alguém. Aí ele falou, eu não me acho mal educado, a senhora pode achar, mas eu te perdoo. Ainda falou isso, mas eu te perdoo. Aí como é que eu não vou ficar com... Assim, mas graças a Deus eu só remoí até ir embora do mercado. Quando eu cheguei em casa eu já tinha esquecido. Eu achei tão bom isso, de eu ter esquecido, porque eu poderia ter ficado remoendo aquilo até não sei que horas. Mas isso é a mudança de vibração, ela já sabe. Exato, Ela já sabe exatamente. Isso é a mudança. A mudança não é a gente estalar o dedo Eu falei, deixa pra lá. Não, mas na hora, e na de hora do repente fogo, a gente não. já virou Mas a é pessoa depois, santificada. Mas é a todo momento a gente decidir. Difícil. Sim, é difícil porque a gente ainda não adquiriu o hábito. Porque depois que a gente adquire o hábito, para de ser difícil. E a proposta da Joana é a gente insistir nesta decisão. Toda essa parte do livro dela vai falando exatamente sobre isso. A gente vai num lugar, tá todo ambientado, a gente recebe uma energia boa, tá tudo bem, saio dali, nossa, nas nuvens, chego no supermercado, o cara me fecha. Pronto, já quero matar ele. Cadê o prego para furar o pneu do carro dele? Não é? E aí nós somos muito orgulhosos. Muito, mas muito. Sabe por quê? Porque o que mais causa indignação na gente é a gente falar assim, como que ele ousa fazer isso comigo? Ele está fazendo isso com você. Ele está fazendo isso porque a onda vibracional dele está nessa frequência e ele não tem consciência disso. Porque ele, como um filho de Deus, assim como todos nós somos, estamos fadados ao amor. Todos nós trazemos a memória do amor registrado na gente. Tanto é que às vezes o cara mais perverso do mundo pode se comover ao chão por causa de um amor com uma mãe, por conta de um amor com o filho. O cara mais perverso. Você fala assim, meu Deus, esse cara ama alguém? Então, esse registro do amor está em todas as criaturas. Todas. Se você vê uma pessoa fazendo bem para uma outra pessoa na rua, você chega assim, fica tocado, nossa, que bonito. Os animaizinhos, por exemplo. Você vê um cachorrinho ali salvando, cuidando de um patinho órfão, de um gatinho órfão, todo mundo, nossa, que gracinha. O que acha uma gracinha dentro da gente? É o amor. É o amor que olha dentro da gente e fala, olha, a harmonia da natureza se integrando. Quando a gente olha para o mar e vê aquelas ondas vindo e voltando e aquilo traz uma sensação pra gente, quem é que está experimentando essa sensação? É o amor dentro da gente. Ninguém falou pra gente, olha pro mar e eu vou te ensinar o que acontece quando você olha pro mar, eu vou te explicar como é que é essa emoção. Não, você já tem. Criancinha você já tem, já nasce com isso. E tem pesquisas científicas hoje que comprovam que o nosso DNA, todas as nossas células, elas já nascem com a memória do DNA do amor. Mesmo que cada uma seja num estado evolutivo diferente. Mas já existe uma memória de amor. É por isso que os animais se procuram. Para viver em grupo também, para proteção, mas também porque existe essa memória do amor, para o acasalamento, para a reprodução.
faz parte da célula que tem essa memória do amor. Então todos nós estamos fadados ao amor. A questão é, quem aqui já experimentou o amor alguma vez na vida? Ótimo. Quando vocês experimentaram o amor, vocês ficaram bem? Vocês se sentiram bem? Então, imagina você sentindo isso sempre, todo dia, todo dia. Como que seria maravilhoso? Mas para isso precisamos tomar as decisões necessárias. Porque o outro vai provocar nascer em nós aquilo que precisamos trabalhar. E a decisão necessária é, não importa o que o outro está me dando. O que importa é aonde eu quero estar. Porque enquanto energia, se eu quero deixar essa vibração do amor continuar me envolvendo, eu preciso sintonizar nessa frequência. Não é alguém que vai chegar para você e te dar um pacotinho. Toma, Júlia, o pacotinho do amor. Não. Não é. É a gente que sente. Ele sai de dentro de nós. E se foi tão bom assim quando a gente experimentou ele alguma vez na nossa vida, imagine a gente viver ele todo dia. Mas, Catarine, vai ter gente o tempo todo me testando? Vai. Vai. Mas quanto mais você decidir vibrar em outra onda, menos a onda do outro vai conseguir interferir em você. Porque você vai estar em outra sintonia. Então a decisão necessária de Joana não é pra gente se penalizar porque eu não consegui ter raiva do cara. Ao contrário, é para que a gente esqueça aquele momento que a gente não conseguiu, porque a gente planeja. Lá em casa eu planejo. Ai, meu Deus, eu não vou mais me irritar com fulaninho. Quando fulaninho falar comigo, eu vou abrir o meu sorriso. Aí eu vou fazer, não, dessa vez eu vou abrir o sorriso. Aí não deu certo. Peraí, então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu tô ouvindo uma música. Não deu certo, quis matar novamente. Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. E assim vai. Vou botar um copo d'água do meu lado. Cara, não deu certo, quase joga água na cabeça da pessoa. Então, a decisão necessária não quer dizer que a gente vai acertar de primeira. Mas é necessário estarmos sempre decidindo qual a frequência e a onda, enquanto energia que somos, porque espírito é energia. E essa é uma afirmação que a ciência não pode dizer ainda, porque senão o mundo cai, mas que a gente já tem comprovações científicas suficientes, vou deixar você falar, suficiente para poder entender que a ciência já sabe que nós somos energia. Tá? Pode falar. Eu queria passar para os que estão presentes, se tiver algum colega da profissão, deve saber que na UF, o curso de medicina, já existe a cadeira Medicina / Espiritualidade. Está sendo um sucesso. Na UF? Na UF. Já tem, dentro do curso de graduação, foi introduzido já há uns 3 anos, e o colega ainda faz várias palestras e mostrando e comprovando que todas as doenças, todas, sem exceção alguma, estão ligadas a uma energia negativa que cada um conduz dentro de si. É isso. Então, assim, olha, fiquei arrepiada. Toda vez que eu vejo esses progressos, eu sabia já que existia essa cadeira lá, porque o professor Sérgio Felipe, inclusive, que estuda a glândula pineal, hoje em dia é referência da glândula pineal, ele é professor convidado da UF, mas ele é de São Paulo. Mas ele é professor convidado da UF e ele também dá disciplina nos Estados Unidos só sobre isso. Então, minha gente, eu vou falar pra vocês, e eu posso falar isso com muita convicção. Eu sei que nenhum irmãozinho desencarnado que tá aqui assistindo a palestra hoje vai me pegar na esquina pra falar, você falou lá na palestra, mas você não fez isso, porque eles estão de prova, que eles me assistem, entendeu? Nos momentos mais íntimos, que todas as vezes que eu tomo uma decisão errada, eu sempre paro e penso, Catarine, não importa o que o outro está vibrando, isso é um problema dele. O que importa é o que você
está vibrando. É isso que vai determinar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa cura, a nossa mudança de vida real, tá? Então eu espero que a gente possa sair daqui fortalecidos nessa convicção, porque eu não quero encontrar vocês na rua e vocês me provocarem. Pelo menos vocês não me provoquem, para me dar uma colher de chá, tá bom? Então, olha, muito Tem uma obrigada. coisa que eu queria acrescentar, que eu estou achando muito interessante, inclusive ela comentou essa coisa de inovar, né, na própria universidade de medicina já está sendo incluído esse tipo de... Foi aprovado pelo MEC, tá? E assim, está muito em moda, né, o estudo da física quântica, vibração, onda, partícula e tal, mas isso é uma coisa que Jesus já disse pra gente desde a existência dele aqui na Terra, mas que nós ainda não conseguimos concatenar ou ligar os fios. Existe um salmo, eu não sei se é o 91 ou o 121, um salmo de limpeza espiritual, que fala sobre pisar na cobra, pode cair 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda e tu não serás atingido, porque na tua vibração não está aqui. Você não vai ser atingido. Então, isso é uma mensagem que já vem de milênios, mas agora as coisas já estão começando a se mostrar de uma forma mais até científica. Mas Porque a gente só acredita, né? A gente é São Tomé, a gente só acredita vendo. Então, por que mataram Jesus? Porque ele está falando pra gente mudar um padrão. Se você mudar o padrão, como é que eu vou escravizar meu inimigo? Se você transformar todo mundo nisso que você está querendo, como é que, né? Eu vou conquistar todas as ilusões que eu desejo conquistar nessa matéria? Então, ele precisou passar por isso, né? Todos os conhecimentos que Jesus hoje, quem tiver a oportunidade de ler um livro do Leon Denis chamado Depois da Morte, acho que é Depois da Morte. Ele vai falando, ele vai narrando. Tem aqui na biblioteca, aqui embaixo, por R$5. Olha, esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. Ele vai narrando, nos seus primeiros capítulos, as primeiras tradições religiosas, como elas eram feitas, né? Que na verdade era tudo muito oculto. A pessoa, para ser iniciada em alguma tradição, ela ficava 10 anos, 15 anos se preparando para que ela conseguisse ter uma consciência espiritual. Porque é muito difícil, a gente está aqui, acredita no espírito, mas a gente age como corpo, como matéria. A gente não age como um espírito administrando um corpo. A gente age como corpo, né? Eu sou isso aqui, quem quiser comprovar o contrário vai se ver comigo. Então, assim, é muito interessante porque ele vai narrando exatamente todos esses avatares, essas pessoas iluminadas que vieram para a Terra muito antes de Cristo. Há muito tempo antes de Jesus reencarnar, eles já estavam aqui estudando, passando alguns conhecimentos para uma minoria de pessoas. Por que passava para uma minoria de pessoas? Porque as pessoas não estavam preparadas. Aí, para Jesus chegar e passar esses ensinamentos, como a Vânia está falando, que hoje a ciência fala numa linguagem muito mais comum e muita gente ainda não consegue acreditar, que está lá ainda, né, preso no oba-oba da vida, nem quer saber disso. Ele teve que falar por parábolas, por historinhas, que foram levadas ao pé da letra. Não. Ele está falando por histórias. O que é o poema? O poema é quando você fala de uma profundidade da vida sem escravizar uma coisa que é profundo numa palavra. Porque a palavra mata às vezes. Você tem toda uma complexidade engaiolada numa palavra. Então o poema ajuda a gente a ir até um universo que cada um vai alcançar dentro da sua perspectiva e capacidade de alcançar. Como uma obra de arte. Cada um que olha uma obra de arte alcança um universo a partir do seu próprio mundo. E é muito grande. Então Jesus não deixou nada escrito, né? Não foi por acaso. Se ele tivesse deixado alguma coisa escrita, acabou. A gente ia se matar por conta de uma palavra. E o quanto que a palavra muda, ela tem vida. Ela entra na sociedade, ela já mudou. Você pega um termo neurose, você pega... Pessoa neurótica. Neurose é um termo encunhado, estudado por anos por Freud, que chega na sociedade e ganha um entendimento completamente diferente, entendeu? Pessoa que perturba muito é neurótica já.
Mas não é esse o conceito da palavra. Então você já imaginou como seria difícil se Jesus saísse falando tudo com muita clareza? Precisou ter essa forma de falar para que a gente pudesse, né, não acabar de destruir o conhecimento dele, que quase foi destruído pelos interesses, né, de uma minoria. Mas bom, Ricardo, acabo por aqui, agradecendo a vocês, nossos irmãozinhos encarnados e os irmãos desencarnados que tiveram aqui. Podem me acompanhar na intimidade do meu lar, que vão me ver ali, ó, na minha mente. Não, peraí, eu não posso me deixar, calma, onde que tá? O que importa é que eu tô dando, o que importa é que eu tô dando. Agora eu fico o tempo todo assim. Mas é isso, gente. Então vou fazer a oração final. Você quer falar mais alguma coisa, Rick? Eu vou falar só do... A gente vai implantar o Atendimento Fraterno, que estamos finalizando essa... A gente está terminando de fazer o estudo, né, sobre o atendimento fraterno, mas isso depois a gente, em outro momento, né? Calma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham... Julinha, pode